Olá pessoal, sou a professora Elaine Benassi e hoje nós vamos falar sobre um período da Idade Moderna chamado Barroco. Só que antes de falar sobre qualquer característica do Barroco, a professora gostaria que vocês assistissem um filminho. Nossa, professora, que forte! Por que que você mostrou essa cena do filme do Paixão de Cristo? Porque justamente essa é uma das principais características do Barroco. Evangelizar através da arte, tá? Por que evangelizar através da arte? Nós estamos falando aqui de um período da Reforma e Contra-Reforma da Igreja. Então vamos lembrar um pouquinho só o que é Reforma e Contra-Reforma. Martinho Lutero, ele não aceitava muito bem, né, alguns mandamentos da igreja. Então ele questionava esses mandamentos, ele questionava esses costumes, como por exemplo as indulgências, que era, se você quisesse um lugarzinho no céu, você teria que contribuir de alguma maneira, então você tinha que pagar por esse lugar ao céu. A confissão dos pecados para um padre, que ele colocava que a fé deveria, na verdade, a fé deveria libertar o homem, né? Não o padre pedir lá para rezar e fazer essa libertação. Então ele questionava essa questão do celibato, ele questionava algumas teses da Igreja Católica. E ele foi seguido por um grande número de pessoas. Então a Igreja, quando ela se viu perdendo os fiéis, ela se usou da arte para isso. Aqui no Barroco nasce aquela frase assim: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Por quê? Quando nós lemos a Bíblia, a crucificação de Jesus Cristo, nós temos assim essa sensação tão terrível, tão triste, tão angustiante como nós vimos no filme? Não, porque nós somos muito mais visuais, né? Nós nos emocionamos visualmente. Então a igreja ela se usou da arte justamente para evangelizar e para angariar novos fiéis. Para isso, não bastava apenas pintar, tinha algumas características que precisava ter na obra para chamar a atenção do espectador. Essa característica das pinturas é a dramaticidade. Sempre quando nós olhamos uma obra barroca, a gente consegue perceber essa sensação de dor, de angústia, de sofrimento. A gente consegue perceber as emoções do personagem através dessa dramaticidade, tá? O claro e o escuro, tá? Guiando o bem e o mal. A linha em diagonal. Então, a linha vertical, a linha horizontal e a linha em diagonal, tá? Essa linha em diagonal, ela é marcada justamente pela luz nas obras de arte. Por que que eles fazem isso? Porque a linha em diagonal, ela dá essa instabilidade no quadro, essa impressão de movimento quando a gente olha uma obra que tem essa técnica da linha em diagonal. E, se a gente está falando de religiosidade, os artistas representavam as dualidades, tá? Céu e inferno, bem e mal, anjos e demônios, tá? Então, características da pintura: dramaticidade, dá a impressão sempre que a gente está vendo uma obra, dá a impressão que é uma foto que foi tirada de um teatro. O claro e o escuro, linha em diagonal e as dualidades. Qual outra característica importante? Os corpos
contorcidos. Tá? Esses corpos contorcidos, mostrando sempre aquele, nossa, ai, sempre assim, para justamente marcar essa dramaticidade no quadro, tá? E dentre os pintores barrocos, nós falamos de um pintor super importante, que se chama Caravaggio. A igreja buscava o trabalho dele extremamente, justamente pelo fato dele conseguir passar toda essa dramaticidade nas suas obras. Então aqui, um momento, né, quando Jesus é preso, a gente consegue perceber aquela linha em diagonal que a professora falou, o claro e o escuro, a dramaticidade e os corpos contorcidos. Eles não estão numa posição de descanso, de leveza, não. Eles estão, mostra os músculos, mostra toda essa torção do corpo justamente para nos trazer essa dramaticidade. Aqui é quando Jesus anuncia, né, na ceia, que um deles vai trair, e daí Pedro fala, como, Senhor? É aquilo que a professora falou, dá a impressão que a gente está vendo a cena ser retratada aqui. Não é mais só, igual a última ceia, por exemplo, lá do Leonardo da Vinci, ela traz um aspecto diferente, parece um burburinho, né, que está acontecendo ali. Como assim Jesus está falando que vai acontecer a traição? Aqui não, aqui já mostra um gesto mais brusco. Como? Quem? Nós? Ninguém. Ou até, como vou, né, que ele fala, Pedro, você vai me negar 3 vezes, como? E daí mostra Judas tentando se levantar da mesa no impulso, como se, tipo assim, já se sentindo culpado da situação. Aqui nós vemos a linha em diagonal também, ó. A parte clara do quadro, ó, está em diagonal. Tá? Os corpos contorcidos, e eles trabalhavam muito o drapeamento das vestes também, para dar essa impressão de dramaticidade. Aqui é a flagelação de Cristo, então quando Cristo é preso, justamente que a professora falou dos corpos contorcidos e a linha em diagonal. Quando nós olhamos as obras do Caravaggio, a gente consegue perceber muito bem essa evangelização através da arte, essa tentativa do artista de mostrar todas as passagens, os momentos sobre o que Jesus passou, né, quão sofrido foi a sua dor e as outras passagens bíblicas, justamente com esse intuito de evangelizar. Aqui é a deposição, quando eles tiram Jesus da cruz, e percebam ela, dá a impressão que foi tirada uma foto de uma cena teatral mesmo aqui, tá? Pela posição dos corpos, a maneira como é colocado, e é colocado como se fossem pessoas simples, né, gente do povo mesmo, junto com Jesus, porque Jesus, até na Bíblia está escrito que ele gostava de estar junto aos pobres, então ele colocava, ele transcrevia aquilo que estava na Bíblia dentro das suas pinturas. Aqui é quando Abraão, né, sobe até o monte para matar Isaac, que Deus fala, fui eu que te dei, eu quero de volta. Então sobe lá e sacrifica teu filho. E o Abraão, ele não pensa 2 vezes antes de escutar a voz de Deus, e ele sobe para sacrificar Isaac. E Isaac no meio do caminho fala, pai, sou eu o cordeiro? Por que não tem cordeiro, né? Sou eu que vou ser sacrificado? E ele também, com o Espírito Divino, ele vai para o sacrifício sabendo que era ele que ia ser sacrificado. Então, no momento que o Isaac estava prestes, que o Abraão estava prestes a cortar, né, o Isaac sacrificar, o anjo, ó, pega na mão, não, calma, Abraão, calma, ali, ó, tem um animal para você sacrificado, não precisa sacrificar o seu filho. Deus já sabe que você o ama acima de todas as coisas. Então aqui eu não preciso ler o versículo inteiro da Bíblia, né, para saber dessa história. Eu olho aqui e já me chama a atenção, né, o que está sendo representado. Essa era a intenção, das pessoas olharem e se emocionarem com a obra de arte. De novo, né, a linha em diagonal, claro e escuro, os corpos contorcidos, a posição do anjo firme segurando a mão de Abraão, características barrocas. Aqui Davi e o Golias, ele representa muito bem a passagem bíblica no qual Davi é um menino franzino, né, sem potência nenhuma para matar um gigante que afrontava o povo de Deus, e ele foi lá e matou o gigante com uma pedrada, depois cortou a cabeça do gigante e mostrou para o povo, aqui ó, Deus está conosco. E ele mostra justamente esse menininho franzino, magricelo, que a Bíblia fala, que não aguentou nem com as vestimentas dos soldados, e conseguiu derrotar. Então, a mensagem que passa aqui, você pode ser pequeno, você pode ser frágil, mas com Deus você consegue derrotar qualquer coisa. Tá? Então é uma pregação através da arte. A conversão de Paulo era um cobrador de impostos, né?
já tinha recebido o chamado de Deus, que Deus queria ele como um discípulo, queria que ele fosse um seguidor de Cristo, ele não tinha dado ouvidos para isso. E quando ele viu, né, o Espírito Santo, ele cegou na hora e ele caiu do cavalo. É daí que nasce aquela expressão, você caiu do cavalo, ou seja, né, se deu mal. Foi através da conversão de Paulo. Aí aqui a passagem de José e Maria através do Egito, o anjo representando aqui como se fosse a força que Deus estava dando a eles para eles passarem por esse momento de turbulência, onde eles estavam fugindo para que Jesus Cristo não fosse morto. E essa obra nos traz assim uma paz, uma espiritualidade muito grande, uma sensação de aconchego, até Maria aconchegando Jesus ao colo, e dá a impressão que a gente consegue ouvir a música que o anjo está tocando. Por isso que Caravaggio era tão amado pela igreja, apesar de ser um artista que não tinha um comportamento muito bom, né? Ele era muito briguento, arrumava várias brigas, foi jurado de morte em diversas cidades, mas ele era o artista que conseguia justamente trazer essa sensação pra gente numa obra de arte. Mas ele não pintava só religiosidade. Então, aqui são naturezas mortas que a gente fala, que são vasos, xícaras, flores, frutas, legumes, a gente chama de natureza morta. Aqui é uma pintura de natureza morta e aqui é uma representação do deus do vinho, que é a mitologia grega. Mas a igreja permitia que ele pintasse? Como a professora falou, ele era um querido da igreja, ele era o artista que conseguia transmitir, né, toda essa sensação de espiritualidade no quadro. Então, ele conseguia pintar, além da religiosidade, também cenas do cotidiano, cenas de mitologia grega, naturezas mortas. Ele tinha essa liberdade de poder pintar outros temas. Mas 90% das obras, elas são religiosas, tá? 90% das obras barrocas. Aqui é uma cena do cotidiano, tá? Aqui é Salomé, quando ela pede a cabeça, né, de São João Batista. Então, ela própria pega e corta a cabeça de São João, a gente consegue perceber a dramaticidade, e ali em diagonal aqui ela está ao contrário, ela está nessa posição aqui, tá? Então todo esse momento que ele prefere morrer do que ele trair, né, aquilo que os ensinamentos de Jesus Cristo, porque na verdade era uma mulher casada que tinha se interessado por ele e ele não aceitou dormir com ela. Então aí ela pede para a filha, né, a filha dançar para o rei, e quando o rei pedisse assim, o que você quer em troca dessa dança tão bonita? Ela pediu a cabeça de São João Batista. Aí aqui, mitologia grega novamente, Narciso, que se apaixonou pela própria imagem, né, e se afogou. Então, aqui não é um tema religioso, mas é um tema de mitologia grega. Aqui é Salomé com a cabeça, né, de Jesus Cristo numa bandeja. A ressurreição de Lázaro. Então, o interessante é que a mão, né, vai lá, leva ele, coloca toda aquela... A gente consegue perceber mais ou menos o que cada pessoa está falando. Tipo, ela com o rosto encostado, nossa, graças a Deus, né, eu imaginei que tinha te perdido. Então, a gente consegue colocar o diálogo nos personagens que o Caravaggio interpreta aqui nas suas obras. O chamado de Mateus, que é quando, né, Deus chama Mateus também para segui-lo, e aí é esse daqui, e ele de cabeça baixa, como se fosse um momento assim, né, será que eu vou? É isso mesmo? Eu vou negar toda a minha vida, toda a minha, para seguir Jesus Cristo? Mais uma vez, ali em diagonal, claro e escuro, os corpos contorcidos, características do barroco. Aqui o Caravaggio, ele teve que pintar essa obra 2 vezes. A primeira, a inspiração de Mateus, ele tinha, porque dizem que ele não sabia escrever, né? E ele escreveu o Evangelho de São Mateus apenas revelado pelo Espírito Santo. Então aqui ele colocou como se fosse o anjo escrevendo. A igreja falou, não, foi São Mateus que escreveu, não foi o anjo. Então a gente não quer isso daqui não. E outra coisa, ele está muito simplório demais, ele é muito importante para estar tão simples assim. Então daí o Caravaggio vai lá e repinta essa obra novamente e coloca o anjo contando, né, para São Mateus o que ele deveria escrever, né, na passagem bíblica. Aqui são obras de outros artistas, tá? O Rembrandt, com a lição de anatomia, Velázquez, As Meninas, são outros artistas que pintaram, né, no período do barroco, mas não são obras religiosas. Aqui é uma obra científica, na qual eles
uma escola de medicina, eles estão estudando um corpo humano. E aqui é uma família importante, e o Velázquez se autorrepresenta na obra. Então aqui seria como se fosse o quadro que ele está pintando, ele se autorrepresenta com uma família importante, e as damas, né, tinha a dama de companhia das meninas. Daniel, na Cova dos Leões, pintado por Rubens. Então, ó, a gente consegue até ouvir as preces de Daniel, né, na hora que ele foi lançado. Também ele foi lançado na Cova dos Leões, porque ele não podia orar para um deus, né, ele não poderia fazer essa adoração, e ele foi lá, ele confiou, ele fez a oração, ele foi lançado na Cova dos Leões como castigo, mas Deus fechou a boca dos leões e não aconteceu nada com Daniel. Também uma passagem bíblica de dramaticidade. Daí a gente fala sobre as esculturas. Então, as esculturas barrocas. As esculturas, elas vão transmitir justamente mesmo sentimento, tá? Dramaticidade, corpos contorcidos e emoção sobre o realismo. Tá? Quer dizer emoção sobre o realismo? Nós temos que lembrar o seguinte, nas esculturas, né, de outros períodos anteriores, a escultura ela busca muito esse real, né, ser muito real, ser muito parecido. Aqui não, a importância não é para o realismo, mas sim para a emoção que a escultura ela pode transmitir no seu espectador. A gente fala o principal escultor, o Bernini, aqui o baldaquino da Basílica de São Pedro. Alguns críticos falam que o barroco ele é até um período de mau gosto pelo excesso, né? Nas pinturas, excesso de claro-escuro, excesso de dramaticidade, né? Excesso de representações. Na escultura, muitos excessos dentro das igrejas, trabalhados e mais trabalhados, fala que até uma poluição visual, né? Então, o gosto é particular de cada um, mas eles falam muito sobre esse excesso. Nessa escultura de Bernini aqui, se a gente pensar que é um mármore, né, onde ele consegue dar essa impressão aveludada, almofadada, a cama que ela está sentada, e a mulher perfeita sobre a cama, dá até a impressão que é uma mulher real, pintada de branco, né, então ele conseguiu chegar ao máximo de representação numa escultura aqui de realismo, de expressividade, né, de representação do corpo humano, o mais perfeito, real. Aqui ele mostra a técnica, ele mostra a beleza, ele mostra domínio, ele mostra todo o seu poder como artista. A escultura de Jesus Cristo, esse drapeado, né, excessivo aqui, que é tão criticado, o encaracolado dos cabelos, mas volto a repetir, se a gente pensar que ele fez tudo isso no mármore, sem ajuda nenhuma, né, ajuda de equipamentos, todo feito à mão, a gente consegue perceber a importância desse escultor perante a época. Apolo e Dáfne. Então, é uma mitologia grega, conta a história que Apolo se apaixonou pela Dáfne e o Cupido lançou uma flecha do amor para ele e uma flecha contra o amor, né, uma flecha de chumbo nela, para que ela não gostasse dele, porque o Apolo ele gostava de muitas mulheres. Então, para castigar o Apolo, o Cupido lançou essa flecha ao contrário. Então, aquilo que a professora falou dos corpos, a dramaticidade, aqui é o detalhe, né, da escultura, detalhe que ele segura no quadril e na cintura dela. Então, a gente consegue perceber até o afundar dos dedos no seu quadril. O trabalhado dos ossos, né, da mão, tudo. Então, aqui, tipo assim, ele não está mais só no realismo, ele está nessa emoção, nessa dramaticidade da escultura. O Rapto de Proserpina também é uma história de mitologia grega. Conta a história que Plutão se apaixonou pela Proserpina, a mãe dela era a deusa das plantações, né? E ele raptou ela e
E ela ficou muito triste com esse rapto, ela ficou muito furiosa, então foi um momento onde houve muita seca sobre a terra, e Zeus, para interferir, ele foi lá e colocou assim, então vamos fazer o seguinte, metade do tempo você passa com a sua filha e metade do tempo ela passa com o esposo, com o marido. A Deméter, que é a deusa das colheitas, ela aceitou, só que hoje se fala que o período de outono e inverno é quando ela está com o marido, e primavera e verão quando ela está com a mãe, que é a deusa das colheitas, que é um período quente, feliz, alegre, né? Então a história das estações do ano, ela nasce aqui nessa escultura. O êxtase de Santa Teresa é quando Santa Teresa ela recebe o Espírito Santo através de uma flechada de um anjo. Então, mais uma vez aqui, a contorção dos corpos, o sentimento dela, os drapeados do vestido, né? E o anjo numa feição assim, calma, você vai receber o Espírito Santo. Então a gente consegue perceber justamente essa essência da obra através da escultura do Bernini. E aqui a diferença do Davi de Bernini. Se a gente olhar o Davi do Michelangelo, ele está numa posição assim, pensativa. Por quê? Porque renascimento é racionalidade, é pensar. Então ele está pensando o melhor momento dele derrotar o gigante. Aqui não. O barroco é emoção. Então o Bernini ele vai colocar essa emoção, o momento que ele vai tacar a pedra para derrotar o gigante. Ele representa em momentos diferentes justamente para trazer essa característica do barroco dentro da obra de arte. Então ele representa o momento que ele vai tacar a pedra. E aqui ó, está as vestimentas dos soldados, né, que estavam ao chão, que ele não tinha aguentado com as vestimentas dos soldados. E uma das arquiteturas barrocas importantes é a Praça de São Pedro, no Vaticano. Então, o excesso de detalhes, ele também é transmitido através da arquitetura. Então, sempre com muitas janelas, sempre com muitas portas, sempre com muitas esculturas, muito detalhamento. Então, o barroco é mais, o barroco é excesso. Sempre muito, muito sobre pintura, sobre arquitetura e sobre escultura. Ok? Bom, pessoal, hoje nós vimos então sobre o barroco, vimos a importância da religiosidade, o momento histórico que a igreja estava vivendo, né, perante aquela situação em que ela se usou da arte para poder evangelizar os seus fiéis. Espero que vocês tenham gostado da aula, até a próxima.